Fala, galera! Bem-vindo ao webinar. Vamos começar aí com tudo. Em primeiro lugar, muito grato para mim mesmo participar de um assunto tão pertinente do mercado. Hoje nós estamos reunidos aqui com grandes mestres, empresários, doutores, professores, empreendedores, e o papo vai ser bem bacana. Vem com a gente aí, então. Vamos lá. Então, eu vou chamar o Alexandre Risonho para começar o bate-papo, o CEO da MBM Solutions. Bem-vindo, Alexandre. Boa noite, Cleiton. Tudo bem? Oi, pessoal. Como é que tá? Realmente, hoje é uma noite muito especial para a gente, né? Para a gente poder compartilhar nossas experiências aí com vocês, tá? E para complementar todo esse trabalho, nada melhor que o nosso amigo e especialista no assunto, Luiz Fernando Pascon. Chega aí, Luiz. Boa noite, senhores. E aí, Luiz? Como estão vocês? Tudo bem? Beleza. Ótimo. Maravilha. E largada, muito obrigado pelo convite, viu? Sensacional. Realmente, aí é um tema bastante relevante, né? Sim. Falar de prosperidade nos negócios e por que eles não andam lá, muitas vezes, bem, é um tema, sem dúvida, relevante, né? Com certeza, com certeza. E por que não compartilhar conteúdo, né? Num momento tão complicado, né? Experiências. É isso aí, Cleiton. É isso aí. Bom, como nós estamos todos aqui como empreendedores, intraempreendedores, empresários, educadores, né, como disse o Cleiton, eu acho que é legal, Xandão, a gente compartilhar um pouco da nossa experiência, né, como empreendedor e empresário, porque assim, eu classifico, deve ter alguma diferença nisso, né, porque se existe empresário, empreendedor e dono, 3 palavras não podem significar a mesma coisa, né, então deve ter alguma diferença aí. É verdade, mas é uma coisa, assim, é interessante isso, né? Porque às vezes você fala assim, poxa, pelo menos no meu caso, não sei, nunca tive um insight, vou empreender, sabe? É uma coisa que acontece naturalmente, né? Pelo menos no meu caso, né? Vou até compartilhar com vocês uma breve história bem pequena aí de como começou esse processo todo, né? Que eu acho interessante a gente compartilhar essa experiência, né? E dentre outras aí. Né? Então, assim, poxa, eu vim lá de uma cidadezinha pequenininha, aqui do interior de São Paulo, cidade dormitório, não tem emprego, os empregos geralmente que pagavam muito pouco, né? Não exigia nenhuma qualificação de mão de obra, né? Aí você fala, poxa, aí você olha para tudo isso, família humilde, você fala, cara, o que eu vou herdar da minha família, né? São pessoas trabalhadoras, pessoas simples, batalhadoras, mas assim, poxa, um dia eu parei e pensei assim, cara, eu não tenho herança. E agora, né? Eu vou ter que me virar, cara. Você não herdou a sua empresa, então, Xandão? Hã? Você não herdou a sua empresa, então? Não, filho, não. Eu nem herança nenhuma, não tinha nada de herança. Não tinha e não tem, né? Não tem herança. Aí você fala, poxa, cara, vai ter que se mexer, vai ter que... Isso é sério, não é coisa assim de... Sabe, um dia eu tive esse negócio, falei, cara, eu parei para pensar, falei, cara... Porque eu tinha vários amigos que em cidade pequena, tem mistura gente pobre, rico, médio, tudo, né? Tudo estudava nas escolas públicas da vida, né? Que era muito boa, por sinal, né? Não pode reclamar disso, não, que na época era muito boa. Né? Hoje, eu acredito que não esteja nesse patamar aí de ensino, tá? Infelizmente. Mas esse foi um insight, o primeiro insight que eu tive, assim, cara, que eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque você não vai herdar nada, eu era molecão ainda. Aí você começa com os trabalhos que o mercado da região tem para oferecer. Poxa, fiz servente de pedreiro, fui pintor, atendente de balcão de boteco, né, rapaz? Aí você fala, poxa, trabalhei em fábrica de móveis, de cortar chapa para fazer mesa, cara, emagreci, fiquei fino, fiquei bonito. Beleza, Vou voltar lá, hein? Vou voltar, cara, tô precisando voltar.
Aí, cara, você fala assim, poxa, aí você fala, cara, e aí os meus amigos, tudo moleques, assim, nas poucas empresas que tinha, eles conseguiam um emprego lá de auxiliar, de alguma coisa, trabalhar no almoxarifado, eu não conseguia nenhum tipo de emprego. Eu falei, rapaz do céu, o que é isso, né? Eu tô lascado mesmo, não tem jeito, não. E aí você fala assim, poxa, aí você começa a se dedicar a estudar, a ter interesse. No meu caso, quando eu vi um computador lá, era um Apple numa feira de ciências que tinha na época lá, eu fiquei apaixonado por aquilo. Falei, cara, isso é uma coisa muito, nossa, para mim foi um divisor de águas. Começar apaixonado por Apple já foi um excelente começo. Aí, que é verdade. Depois eu voltei, tá? Eu saí, voltei agora tô apaixonado de novo. Mas olha só que legal. E nessa feira, eu despertou, sabe, um negócio, cara, eu quero fazer isso aí. Eu quero mexer com isso, e vai. E só que na época ninguém tinha. Isso eu tô falando de 85, 86, ou até antes. Não tinha, né, cara? Era muito caro, era uma coisa assim, fora da realidade de 90% ou mais dos brasileiros, né? E aí, rapaz, uma baita coincidência que aconteceu que tinha um processo legal, você vai entender bem o que eu tô falando. Um vizinho da minha casa lá trabalhava numa empresa aí e ele ganhou esse negócio, ele era gerente, ele ganhou esse computadorzinho aí, e aí ele pegou, todo mundo se conhecia, aí ele pegou e falou, você gosta disso aqui? Usa aí, aprende. E aí foi quando começou, né? Tomar gosto, e foi uma coisa que eu fui entrando de cabeça, aí você começa a fazer joguinho, gravava nas fitinhas, vai entregar a idade, né? Gravava em fita cassete, tinha que regular o volume para depois recuperar os programinhos de joguinhos, né? E aí foi assim, no meu caso foi uma paixão por isso mesmo, né, de querer desenvolver, né. E aí eu entrei no mercado de trabalho, o primeiro emprego, a turma fala assim, cara, você é meio doido, né, porque assim, o primeiro desses trabalhos que eu te falei, de atender de balcão, de trabalhar em bar, tudo, né, isso foi, cara, até os 18 para 19 anos nessa batida, né? E aí, nesse meio tempo, também estudava e fazia o colégio técnico na época e tal. Aí eu consegui um emprego na área administrativa numa empresa de petróleo. Nossa, era o auge. Fui lá e a administração, fazia nota fiscal na máquina de escrever, Jesus amado, era coisa de louco. E aí, rapaz, chegou um ponto... Eu falo isso porque, assim, cara, chega a pontos que eu não tinha essa ideia de empreender, de montar empresa, de montar software, de nada, né? É a vida que vai seguindo, né? O rio da vida tá ali te levando, nas curvas você dá uma enroscada em umas pedras, muitas pontas, né? E aí, rapaz, quando eu consegui esse emprego aí, eu falei assim, poxa, agora eu tô bem, né? Ganhava bem, né? Com relação a todo esse passado. E aí, informatizaram lá, colocaram uns computadores, não lembro, né, os Itautec da vida antigo. Aí, rapaz, eu fazia serviço administrativo, chegou, o primeiro ano foi bem. Depois eu acordava e falei, cara, tem que trabalhar. Nossa, vou ter que ir de novo trabalhar. Então, assim, era uma rotina que eu não suportava. Aí eu saí dessa empresa e fui ser estagiário de informática numa outra empresa multinacional. Né? Aí o pessoal quase me matou. Falei, cara, esse Alexandre é muito doido, cara. Como é que ele vai largar um empregão desse aí para ser estagiário? Né? Poxa, então... E essa foi assim... E essas coisas foram acontecendo, né? Aí nessa empresa eu tive uma carreira legal, né? Bem promissora lá. E também larguei tudo. Chegou uma hora que esse cara... A gente mexia com Clipper. Isso foi em Clipper, cara. Isso foi em... Eu já programei em Clipper. Já programei em Clipper. Bem-vindo à velha guarda. Cara, e aí, só para você ver assim, é legal, a gente falou assim, cara, isso foi em 95, mais ou menos. Aí, 94, eu falei, cara, esse negócio vai morrer, já estava morrendo.
Aí nós começamos a aprender Progress na época, lá que tinha um amigo nosso que trabalhava na Progress, que estava chegando no Brasil. A gente fazia curso, levava os computadores Âmbar no quintal da casa de um amigo e estudava lá com esse cara que pegava as apostilas, e a apostila que jogava no lixo, que dava erro de impressão, ele pegava para ensinar a gente, né? E aí eu trabalhei nas empresas, entrei nessa época, depois que nós aprendemos o Progress, né? Eu saí de novo dessa empresa, que eu já estava bem colocado, e fui para, que é uma das maiores empresas de software hoje do Brasil, já era na época e hoje ainda é, né? E aí começou, cara, e aí começamos a trabalhar com projetos grandes, empresas grandes, projetos complexos, e aí foi quando deu um estalo, você falou assim, cara, eu não... as empresas, né, tinha empresas grandes que usavam tudo desses ERPs, e tinha as empresas menores, que tipo, e na época não tinha software, né, como tem hoje para tudo quanto é lado, né, era tudo caseirinho, e os softwares que eram os gigantes, né, e eram extremamente caros. E as empresas que colocavam esse software não aproveitavam 30%, 40% desse software, né, devido à complexidade e tal. E foi aí que, numa das coisas que aconteceu, que eu falei assim, poxa, vamos fazer um sistema que tenha qualidade, porque os outros sistemas não tinham qualidade, não tinham processo, maturidade de processo, era muito, em termos de processo, era muito praticamente amador, os caseiros, né, que cada um colocava as coisas, programava o sistema sem nenhum critério administrativo, sem os processos para atender os processos, atender a legislação, né, sem as boas práticas, né, e aí que teve um insight, que assim, cara, se fizesse um negócio que coubesse aqui, ó, né, não aquele pequenininho, mas nem aquele gigante, e foi aí que começou a nascer a MBM. Eu peguei toda essa experiência e know-how que eu tive nas grandes empresas que eu passei, nas multinacionais, né, vários projetos complicados, perdi todos esses cabelos aqui que vocês estão vendo aqui, tudo nesses projetos aí, né, e foi aí que nasceu a MBM, justamente com esse objetivo, né, desde lá atrás, de fazer diferente, né, vamos fazer uma coisa diferente do que tem o mercado. O mercado, aí surgiu uma oportunidade grande, abriu um leque de oportunidade imensa, porque você tinha um mercado que estava carente ali, precisando de um produto, né, com todos os procedimentos e as boas práticas administrativas e qualidade que nenhum outro oferecia, só oferecia quem estava lá em cima, né? E foi assim que nasceu a ideia, né? Aquelas ideias que você passa por altos e baixos, tropeça, cai, bate cabeça, apanha, enfim, são 21 anos de... Você empreende, então, há quantos anos? Olha, efetivamente, né, assim, 21 anos oficialmente, né? 21 anos como empreendedor. Com a MBM, né? Só que, assim, antes, eu já fazia os bicos, né? Frila, Xandão. Bico não é frila. Frila é muito moderno, cara. Eu sou do cinquentão, lá na época era bico que a gente chamava. Biscate, né? Hoje é frila, né? Então, nós fazíamos, sem contar esse tempo, a gente já fazia sistemas para os comercinhos da cidade, eu mais 2 amigos lá, mas era uma coisa muito informal. Mas, assim, se somar tudo isso, dá uns 30 anos de que você começa a empreender sem saber. Porque, às vezes, você começa lá atrás para resolver uma necessidade de dinheiro, de ter uma condição melhor, e você já está empreendendo. Por isso que eu falei, eu nunca falei assim, não, vou ser um empreendedor. A hora que você vê, você já está querendo, alçando voos, fazendo tudo que precisa ser feito para que a empresa cresça e você vai aprendendo as práticas, a criar relacionamentos com clientes duradouros, a fazer um atendimento. E aqui, aquilo que eu falei, até hoje nós fazemos isso, tá? Nós fazemos tudo diferente. Tudo diferente, né? Porque a gente preza pela qualidade, pelo atendimento, pelo relacionamento,
nós já, até quando até recentemente, o Cleiton é testemunha disso, nós chegamos numa fase que nós falamos assim, poxa, a IBM já estava bem, já estava lá. Aí nós olhamos assim, nós fomos num evento de marketing, uns negócios novo, bonito, né? Aí eu olhei para o Cleiton e falei, rapaz, nós estamos na idade da pedra, nós estamos mortos. Essa turma está anos-luz da gente, cara. Nós ficamos para trás, tudo, né? SCX, TS, um monte de coisa de marketing, sales, não sei o quê, um monte de sigla. Falei, rapaz, fiquei uns 15 dias caçando no Google para saber o que era tanto de sigla que esse povo falava, né? E aí nós começamos, é legal isso porque assim, nós começamos a ir atrás, estudar as metodologias, contratamos profissionais, e tudo, o que eu quero dizer assim, por isso que a gente tem que fazer sempre diferente e adequado à nossa realidade. Porque nós injetamos um monte de dinheiro aí em processos, em coisas que... Aí nós paramos e voltamos assim, cara, qual que é o DNA da IBM? É fazer as coisas diferentes. Nesse sentido que eu já falei de atendimento e tudo. E aí sim nós conseguimos casar todas essas tecnologias e adequar para a nossa realidade. Isso me abre a deixa para eu estou vendo que a Mônica aqui, Mônica Salles, bem-vinda, Mônica, obrigado por prestigiar o nosso webinar aqui. Ela colocou uma pergunta que eu achei bastante interessante, né? Que habilidades, no caso você, Alexandre, entendeu que não tinha e teve que buscar aprimorar em seu perfil para empreender com mais qualidade e mais resultado? Muito boa pergunta. Muito boa mesmo. Sabe, na verdade, o nome dela é? Mônica. Mônica. Na verdade, assim, né? Habilidades, assim, todo mundo, só para você ter uma ideia, assim, eu desenvolvi várias habilidades, né? Porque, assim, eu vim da área técnica, desde a parte de estruturação de rede, naquela época que eu trabalhei em empresas, tal, programador, assim, as habilidades você vai desenvolvendo, né? Até um momento que, assim, eu cheguei e estava na área comercial. Aí, na verdade, o tempo todo você tem que desenvolver habilidades, né? Você vai ter alguma coisa que já é, vamos dizer assim, nata em você. Você vai ter uma facilidade em alguma área, porém, as habilidades das outras áreas, você vai ter que aprender todos os dias. Você tem que estar sabendo de todos os... Não precisa ser expert nas áreas, mas você vai ter que desenvolver habilidades. Assim, aí eu falo para você, eu desenvolvi todas. E aí a minha principal, que é da área comercial, eu consegui me destacar. Eu já aproveitei aqui para abrir o primeiro slide do nosso papo de hoje, porque a deixa foi perfeita, né? Quando você empreende, você aprende, né? Não tem por onde. Essa história sua, Xandão, ela no que eu vejo em geral no mercado, ela é muito comum no sentido em que o empreendedorismo, ele nasce ou de uma habilidade técnica que você tem e você começa a construir um negócio em cima daquilo, ou de uma oportunidade que você recebe. E às vezes essa oportunidade é uma pandemia, como aconteceu agora. Quantas pessoas não estão empreendendo agora? Em função, né, vieram para isso em função de um contexto, né, que não era desejado por ela, né? E quando você começa a empreender e você não tem esse histórico, eu também não herdei o meu negócio, assim como você também não herdou o seu, você passa a entender sobre... Bom, a primeira coisa que está lá é trabalhar, né? Aí como? Você tem que ter colocado em maiúsculo isso aí, viu, Luiz? Para quem intraempreende ou para quem empreende, trabalhar é a primeira linha, né? Com certeza. Agora, Cleiton, você já viu alguém que está intraempreendendo em uma empresa e consegue ter sucesso se ele for um empregado? Difícil. É complicado. Ele precisa ser, no mínimo, profissional e trabalhador, né? No mínimo. Eu acho que, assim, ó, eu adicionaria nesse slide aí paciência. Muita. Paciência. Eu acho que, assim, nós somos jovens, claro, mas só fazer um parênteses com relação a esse slide, né?
As pessoas que iniciam algum negócio, é claro que tem um sonho por trás, e no caso do Xandão, ele foi criando com base numa oportunidade e um conhecimento que ele tinha, mas as pessoas não têm a paciência que você não vai começar a ganhar dinheiro do dia para a noite, as coisas não vão dar certo do dia para a noite, muitas coisas ruins vão acontecer, pedras com pontas nas curvas dos rios terão de monte. E eu, Cleiton, colocaria paciência aí nesse slide. Muita, viu, Cleiton? Ô, Cleiton, você dizendo isso me chamou a atenção para um ponto que é muito comum hoje em dia, né? Essa situação de mentores que a gente tem no mercado, ou empreendedores que, dado ao nível do negócio, se tornaram empresários e, pela exposição, acabam se tornando palestrantes, coaching, parece, de uma forma geral, né, que empreender é a coisa mais simples do mundo e que você vai começar um negócio para ganhar dinheiro. Cara, né, é uma visão absolutamente míope, né? Um ponto assim comum na nossa história, na minha história como empreendedor e na sua, Xandão, é que assim, ninguém investiu em nós, ninguém aportou um capital numa ideia que nós tivemos, nós não vendemos um pedaço do nosso negócio para ninguém para construir. Essa condição de investidor anjo, de você fazer um plano de negócio e você buscar um sócio capitalista ou você buscar qualquer holding da vida que te dê uma condição de prosperar, isso é uma coisa muito mais recente. Né? Então, o terreno hoje para empreender de uma forma profissional e não aventureira é muito mais próprio. Sim. Né? Muito mais próprio. E assim, vou contar o início, só como empreendedor, eu falo assim, que eu comecei a empreender quando eu estava na 8ª série, porque eu comecei a tocar a cantina da 8ª série. Então, meu primeiro empreendimento foi a cantina da 8ª série. Eu empreendo há 28 anos. Eu comecei o meu primeiro negócio, vou entregar a idade agora com 21 anos. 21 anos eu já tinha um CNPJ. Tá velho, hein? Uma coisa importante é o seguinte, envelhecer nós vamos todos. Agora, ficar velho sempre é uma opção. Não, isso, né? A ranzinza, pior ainda. Nossa, pelo amor de Deus. Mas, voltando para essa questão aqui, né, de empreende e aprende, além da gente passar por todas as áreas, tem uma área aqui que a gente passa a ter que entender muito dela também, que é direito. Exato. E você tem que entender de direito trabalhista, tributário, fiscal, empresarial, societário, e ai de você se você não tiver que cair no direito de família, né? Porque daí você já se jogou tanto dentro da empresa que o casamento vai para o ralo. Quantas histórias a gente não vê assim? Né? Você vê família que ela se destrói, eu pelo menos observei isso nesses anos. Ou quando a empresa vai muito mal, ou quando a empresa vai muito bem. Ou muito dinheiro, ou pouco dinheiro, você vê normalmente problema dentro da família. Né? E você sabe, Luiz, isso vem a calhar, porque assim, é interessante esse ponto que você colocou, porque assim, você começa um negócio pequenininho, você faz café, lava o banheiro, varre o chão, faz tudo, né? Não teve aporte, não teve plano de negócio, o plano de negócio inicial é sobreviver e seguir a vida. Só que chega um ponto que quando a sua empresa consegue atingir um certo... O ideal é que isso aconteça o mais prematuro possível dentro da capacidade financeira e o amadurecimento da empresa, que é profissionalizar tudo. Profissionalizar tudo, né? Você manter os processos profissionalizados, fazer uma gestão, porque senão, aquilo que você falou, poxa, nasceu de uma habilidade pessoal minha. Eu sou bom no comercial, mas eu abandonei a finança, abandonei a parte de direito. Então, assim, tem que profissionalizar o quanto antes, né? O quanto antes esse nível de amadurecimento tiver na cabeça do empresário, melhor. Porque a gente vê hoje empresas, nós temos diversos clientes com empresas milionárias, uma administração, você fala assim, poxa,
Mas os caras ganham muito dinheiro. Tá, mas podia ganhar muito mais se tivesse organizado. Se tivesse tudo profissionalizado. Não, mas você fatura não sei quantos milhões por mês. Tá, mas você podia ganhar 3 vezes mais com a mesma coisa, só de profissionalizar. Só isso que eu ia falar. Tem um ponto também que é bacana dentro disso que você falou, que é assim, né? Isso é o resultado que a empresa pode trazer para ela mesma, né? Mas dentro desse contexto, tem outro que é para onde eu vejo que está evoluindo muito os negócios, os ambientes de trabalho, e eu acho isso extremamente positivo, que daria um tema para um outro webinar que eu vou dizer agora, tá? Não vou me aprofundar nisso agora, mas é a questão do propósito. Se a empresa não tem um propósito que move a todos, essa condição do resultado que ela gera tem data para acabar, tem data para rolar. Né? E eu estou vendo que o William comentou agora que outros atributos seriam acreditar, planejamento e perseverança. Sobre o acreditar, nós vamos falar um pouquinho ainda hoje aqui, né? Mas enquanto eu estava preparando esses slides aqui, a hora que eu achei que eu tinha terminado, eu lembrei de mais coisas que a gente precisa saber para estar tocando um negócio, né? Então, assim, vou passar todos os slides aí, cara, nós vamos... Não, de habilidades e coisas que você tem que, né? Essa lista vai só crescer. Essa lista só cresce, né? Agora, uma coisa que é bacana, e Cleiton, você deve ser muito testemunha disso, né? A forma como nós, como empreendedor, ele lida com todos esses aprendizados, constrói as crenças, constrói aquilo que é cultura organizacional dentro da empresa. Dá o tom do negócio. Então, sabe aquela fala que a gente ouve? A empresa é a cara do dono? Está totalmente ligado a isso. Certeza. Essa condição em que a gente se desenvolveu, ou que a gente chegou até aqui, está totalmente refletido dentro da cultura do nosso negócio. Se a gente fizer uma entrevista com qualquer um dos colaboradores que compõem os nossos negócios, ele vai dar um raio-x ali do que são as crenças que a gente carrega, né? E o que mais me chama a atenção de tudo isso, que é onde bate uma tampa no crescimento ali, é que isso são crenças... Opa, entrou na frente aqui, deixa eu dar uma... São crenças limitantes. A gente entra num estágio que está como está nesse slide aí, né? Poxa, olha quanta coisa que eu desenvolvi, olha quanto skill eu já tenho hoje, olha quantas habilidades eu já tenho. Cara, tá, mas o que você está fazendo com tudo isso? Com tudo isso que você acha que você tem, você está dentro de um contexto onde você está absolutamente limitado. Crença limitante. E olha, dá uma olhada nisso aqui. Tem 16 círculos aqui. Rapaz. Vocês conseguem enxergar? Aqui? Uma girafa aí. Girafa? Ou não? Eu acho que tem drogas ilícitas rodando dentro dessa organização. Vou verificar sua gaveta para ver se está tudo em ordem. Girafa, meu. Puta merda. Foi para tirar sarro. É um elefante. Cara, assim, eu tô ficando até meio zonzo de ficar vendo esses negócios aí. No círculo eu não achei, não. Tem 16 círculos. E olha como... E eu trouxe esse slide aqui para mostrar justamente como existem crenças limitantes, né? Porque a gente olha para isso daqui e o que a gente está enxergando aqui é um monte de quadrado, né? Um monte de quadrado. Então, eu vou dar uma dica para vocês enxergarem o círculo agora. Já que eu não tenho mouse para apontar na tela aqui, a dica é a seguinte. Entre a divisão de um quadrado e outro, enxerga um círculo. Tem, Isso aí você está assistindo ao Discovery lá, hein, cara? É o mundo de Bigman, rapaz. Mas percebe como isso reflete exatamente o que é crença que a gente estabelece, né? Quanto na nossa organização, quanto dentro das nossas empresas hoje, a gente acha que está tudo fantástico, está tudo dentro do seu quadrado, quando na verdade a gente está com uma crença limitante sobre aquilo. E existe um universo de possibilidade muito maior do que a gente possa ver, né? E a gente se abrir para uma condição como essa, um grau de consciência como esse, de que as minhas crenças, a cultura organizacional da minha empresa pode estar limitando o meu negócio, requer o quê? Requer que a gente pense em mudança. Ô Luiz, e assim, vou aproveitar o gancho e falar assim,
Dentro dessa cultura organizacional, né, para a gente sair dessas crenças, do que a gente acredita, a mudança principal tem que partir do dono da empresa, né, é o dono que está ali na frente, e essa mudança de descentralizar, para não ficar com aquele monte de habilidades, fazendo as coisas do jeito que achava que está certo, né? Essa é a mudança, você organizar a sua empresa para que ela, descentralizada, com os devidos departamentos, né, funcione de uma forma correta. Essa é a principal mudança e a mais difícil do empresário, largar o osso. Boa. Eu não ia passar entre dono e empresário, dono, empreendedor e empresário, mas não teve jeito. Mas o cara, chega, o cara assim, o cara é empresário, mas assim, mas tem o dono. Tem o cara, ele é empresário, mas tem o cara que é o dono. Fala, não, eu sou o dono desse negócio, nós vamos fazer assim. E aí que sai as cacas, entendeu? Exato. O dono é mais complicado, porque ele é dono de tudo, aí o braço fica curto. Se ele não tiver, ele não vai estar, porque como o braço ficou curto, está centralizado, ele não vai conseguir obter os resultados e vai ficar aquela confusão da imagem anterior lá. Uma hora você vê bola, outra hora você vê quadrado, depois é um monte de cadeira, um monte de coisa, né? Essa é a mudança principal. Para a gente fazer uma imagem, né, de como eu trato essa questão de dono, empreendedor e empresário. O dono, para mim, é o seu Joaquim lá da padaria, que fica com o lápis de trás da orelha, e o cara se põe a controlar tudo, né? A própria figura que você falou, que é o cara que não larga o osso. O dono, eu não vejo que ele nunca vai ser o empresário que está na outra ponta. Porque o que é o empresário sobre o meu ponto de vista? Isso não é teoria de nenhum livro, é apenas um olhar que eu tenho sobre isso. O empresário é o cara que administra resultados. Ele delega a responsabilidade e administra resultado. E a paixão dele está por pessoas e não pelo negócio, não por aquilo que a gente faz. Cara, meu penúltimo negócio, aí contando um pouquinho da minha vida profissional, eu pivotei de área 5 vezes. Meu último negócio foi na área de eventos. Eu tenho uma empresa de eventos com entregas fantásticas. Veio a pandemia, parou o negócio, foi para o digital agora. Cara, eu me peguei apaixonado por aquilo que era a minha empresa. E não queria largar o osso da paixão do que era o negócio. Imagina se eu continuo preso naquele osso. Morre de fome, né? O osso não consegue. A carne alimenta, o osso não vai alimentar ali na condição. E aí, entre o dono e o empresário, eu vejo que existe a figura do empreendedor, que é aquele que constrói um negócio. Eu e você, a gente acabou empreendendo, a gente veio parar no empreendedorismo. Hoje eu vejo muita gente, uma boa parte de pessoas empreenderem profissionalmente. Plano de negócio, é um produto em função de um mercado, outra condição. Então, essa é a diferença que eu vejo entre dono, empreendedor e empresário. E falando de mudança, né, a mudança, ela exige movimento. Né, e a figura do relógio não está aí à toa. Não coloquei esse relógio à toa. Porque relógio, Pedro, você sabe que relógio nunca fica parado, né? Eu acho que não. Não. O relógio, meu relógio parou. Não. Seu relógio não para. Nem esse relógio para. Ele pode quebrar. Ele pode deixar de funcionar. Mas, cara, enquanto ele estiver no planeta Terra, ele vai estar girando só no eixo da Terra a não sei quantos 1000 quilômetros por hora. Fora o que esse relógio, preso na Terra, rodando no eixo, mais outros tantos 1000 quilômetros em torno do Sol. Então, parado, nem relógio fica. E se ficar parado, o que vai ser? O fim. Não tem jeito. Então, mudança é uma característica que a gente tem, uma característica não, a mudança ela não é uma atitude, ela é um reflexo. A mudança ocorre depois que você entendeu alguma coisa. Depois que você entendeu alguma coisa, acionou e você tem como resultado a mudança. E olha, a palavra é bacana, né? Porque quem não muda, dança.
Nossa. Bem isso mesmo. Ela dá um recado para a gente, né? Se a gente prestar atenção nela ali, ela já está dando o recado para a gente ali. E aí, qual era a condição para a gente gerar a mudança, então? A condição para a gente gerar mudança é ação. É ação. E aí, eu junto aqui com uma palavra que o William citou para a gente, ali, né, de habilidades que o empresário, o empreendedor precisa ter, né? Eu vejo que a nossa vida como empreendedor, ela é um barco. E esse barco carrega 2 remos. Que para esse barco se mover, ele precisa de 2 remos. E um remo chama agir e outro remo chama acreditar. E eu não sei quem de vocês aí já andou de barco, né? Já navegou um barco na vida, um bote que seja. O que acontece se você puxar um remo só? Você não sai do lugar. Você gira em círculo. Então, um barco, um bote, para ir para frente, precisa puxar os 2 remos ao mesmo tempo. E para a gente que empreende, esses são os 2 remos. O acreditar e o agir. Por isso que nessa proposta do webinar, né, tá lá quando a gente fez o convite pessoal, eu digo que se você acredita no teu negócio, mesmo que ele está evoluindo a duras penas, mas se você acredita nele, então assim, dá para a gente ter um passo seguinte, que é entender como é que eu saio desse ponto que eu estou aqui no meu negócio. O que eu preciso fazer para sair disso daqui? Então a pergunta é, legal, maravilha, eu tenho que agir, mas agir aonde? Onde que eu tenho que agir? E aí que a gente pode colocar um primeiro passo aqui, né? Numa atitude. Vamos diminuir essa tela aqui. Ali. Externe suas dores. A gente, como empresário, muitas vezes, não dorme à noite. Você já não dormiu à noite, Xandão? Nunca, viu? Nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu com você. Pois é, exatamente. O que acontece é o seguinte, a gente fica mantendo dentro da cabeça da gente uma série de dores, uma série de problemas. E, cara, é interessante que dentro da cabeça da gente cabe só dor de cabeça, né? Interessante isso, né? Você falou assim, eu tenho uma coisa comigo, que eu sempre levei comigo, falei assim, cara, se é problema, é bom, porque tem solução. E problema vai ter que ter solução, então já começa bem. Anota o problema e vai achar uma solução para esse danado aí. Sem ir, né? Mas se é problema, já começou bem, porque tem solução. É isso aí. Anota o problema, Xandão. Exatamente isso. É externar. É a gente pôr para fora os problemas, né? E a gente pode até falar aqui com alguém, deixa eu ver se o Glaucio está aqui. O Glaucio está aí, ó. O Glaucio está com a gente aqui, ó. A gente acabou de viver um processo junto aqui. Deixa eu convidar ele para entrar com a gente aqui. Invite as a presenter. A gente viveu um processo junto agora aqui, em que a proposta foi justamente essa, né? Externa, né? E o externar é a gente escrever, botar em post-it, botar em flip chart, porque às vezes post-it é muito pequeno para a gente colocar. Aqui em casa... No primeiro momento, o problema parece insolúvel, né? Você fala assim, cara, acabou o mundo. Uhum. Mas aí você vai ter que, fazendo essas anotações, né? Até essa jornada aí, você vai ter uma visão mais acima, e aí você começa a ter, ver as luzes nos fins dos túneis, e esse é o processo, né? Sair do problema, depois você resolver. Isso quando fica dentro da cabeça da gente, né? E eu já fiz uma pesquisa e achei interessante que não é só comigo que isso acontece. 3 horas da manhã, de repente, você abre o olho lá assim, os problemas começam a passar na cabeça da gente, e o que acontece? Ele só cresce. É interessante, é muito interessante como às 3 horas da manhã, os problemas nenhum tem solução. Nenhum, é impressionante, né? Aí, qual a proposta que eu faço para a Sheila, para quem não me conhece, a minha esposa? Cara, você acordou de madrugada, perdeu o sono por causa de um problema, não deixa o corpo na horizontal. Levanta,
escreve esse problema, tira da sua cabeça, põe para fora, externaliza ele, né? E lógico que daí tem um passo seguinte, que é você fazer um plano de ação para cada um dos problemas que você tem. Sim. Né? Não adianta a gente pegar o problema e deixar ele só pendurado no post-it. Você precisa de uma metodologia. Você precisa aplicar isso numa metodologia. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar agora aqui para vocês, para quem estiver no chat, já vai conseguir ver isso daqui. Opa, não é esse aqui. Stop sharing. Share. Sharing. Está compartilhando. Estou compartilhando com vocês, no chat vocês já podem ver, o Canvas, que é um modelo que a gente pode aplicar depois as soluções para a série de problemas que a gente identificou. E por que eu estou falando do Canvas? Como a grande maioria acaba empreendendo, e vem como a gente acabou empreendendo, né, Xandão? Você vem assim, vem na roda louca lá, chega uma hora que você não tem clareza do que é o seu negócio. Você não enxerga todas essas áreas na quais você deve profissionalizar, como você deve tocar isso daí. Glaucio, bacana, já vi que você entrou, peraí que eu já te passo a palavra já. Nós aplicamos essa metodologia aqui. No começo é estranho, é difícil, né? Porque é uma novidade, como tudo que é novo, né? Você fica aquele medo de, nossa, estou ignorante nesse aspecto, né? Mas a gente sempre vai acabar ficando ignorante em algum aspecto, não tem jeito, né? Mas, assim, nós adotamos essa metodologia aqui e tivemos resultados, assim, lembra, montamos jornada, né, Cleito? Passamos na mesa. Noite, tomamos uísque na sala de reunião para ver se saía, entrava alguma coisa. Foi legal. Foi legal. Trabalhamos duro aí em várias áreas. Nós aplicamos a metodologia e é bem resultado muito interessante. Tem que dedicar um tempo para aplicar, porque nós fizemos e o resultado foi excelente. Ô, Glaucio, já que você, por favor, no alto aqui em cima, primeiro ícone ali é uma câmera. Clica nele. Aí, muito bem. Bem-vindo, Glaucio Scatolini Correia. Nossa, agora foi essa fera aí, hein? Viu, Alexandre? E aí, meu filho, tudo bem? Eu estava ouvindo você falar que o esforço remove cabelos, eu fiquei até... Foi um incentivo, né? Isso, viu? Você fez muita força hoje, eu estava fazendo... Né? Que legal. Cleiton, eu e você somos privilegiados aqui. Aqui eu sou... Por enquanto. Mas assim que eu quero ver. Se quero dar uma batadinha, a gente já vai ver aparecer lá. Eu sou o único que não trabalha aqui, pelo jeito. Obrigado por você ter entrado aí. E a gente estava falando sobre isso, né? Sobre externar as dores que a gente tem, né? E a partir do momento que você externou todas as dores, todos os incômodos que você tem, e você no passo seguinte faz um planejamento para você resolver essa situação, né? A gente acabou de viver um processo junto, tratando exatamente dessa forma. Eu queria que você falasse como você viu o resultado disso. O Xandão já falou que para ele trouxe o resultado, né? Então, vamos ver se para você vê o resultado na mesma medida. Como é que você vê isso? Bom, boa noite a todos, né? Eu acho que você externar suas dores, você acaba também entrando em detalhes ou colocando cada problema ou cada situação que você tem de forma que você começa a olhar e pontuar. Não como a gente viu aquele caminhão cheio de coisa, mas consegue balizar e trabalhar item a item, porque à medida que você vai exteriorizando e falando sobre, pontuando as questões, você vai entrando dentro e isso vai também diminuindo, talvez, o peso ou os conflitos, você começa a enxergar melhor esses problemas, né? Como o Alexandre disse, todo problema tem uma solução, mas se você não percorre isso de forma clara, você também não consegue ver uma solução, você fica muito preso ao problema, né? E um resultado que eu vejo de tudo isso, desse trabalho que nós fizemos, é a leveza que traz para, como a gente fala, né? Tem vezes que a gente não dorme, mas tendo isso na pauta, você reconhecendo as falhas, os erros, as situações, você acaba se tornando mais leve
para enxergar o resultado e trabalhar suas metas, seus objetivos, né? Até hoje, nós estávamos conversando e me chamou a atenção de criarmos metas atingíveis, né? Então, a partir do momento que você consegue trabalhar esses pontos, você traça uma meta onde você vai atingir o seu resultado, o seu objetivo. Isso também, como foi falado hoje à tarde, a gente não se frustra. Por quê? Porque você vai colher um resultado positivo, né? Exatamente. E vai continuar o seu trabalho daí para frente. Então, eu acho que o trabalho que nós fizemos juntos valeu por isso. Legal. Eu chamo de definir atingíveis. Eu nem uso a palavra meta, né? Por quê? Eu vejo que a meta continua sendo importante, né? Ela existe. Mas a gente meio que sujou essa palavra meta, né? Ela sempre está associado a um esforço gigantesco para chegar. A Ambev, acho que colaborou muito com isso, né? Dá para a equipe dela metas inatingíveis, etc. Cara, o nosso foco tem que ser inatingíveis. Né? Aonde eu posso chegar? Aonde eu quero e posso e tenho condições de chegar. Vou precisar de muito esforço? Ótimo. Muito esforço para eu chegar nesse atingível. Você tem o planejamento, né? A partir do momento que você vai saber onde você quer chegar, você planeja, atinge, vai para outro objetivo depois, né? É isso. E Glaucio, só para fechar a tua grata participação aqui, você colocou algo que eu achei, assim, muito valioso, que é a leveza que você sai depois de um processo como esse. Porque você ficar alimentando essas dores, você ficar alimentando os problemas que você tem no teu negócio, cara, isso é muito ruim para o teu dia a dia e, naturalmente, para o dia a dia do teu negócio. E quando você consegue esse estado de leveza, a condição no negócio é outra, né? Então, Luiz, só assim, aproveitando o Glaucio ainda, né, falando da metodologia, né, a gente coloca os problemas e tal, estou falando porque aconteceu com a gente, né? Nessa de você usar a metodologia do Canvas, vai aparecer coisas ali que você nem achava que era problema. É verdade. Poxa, não, como que é? Não, isso não. Aí você vai ver, tem problema lá que você não estava nem te perturbando o sono, mas está lá. Por isso que é legal a metodologia, que você, ao aplicar a metodologia, você consegue, além dos problemas que perturbam, que são aqueles buracos desse tamanho, começam a aparecer coisinhas que iriam te tirar o sono lá na frente. E você já resolve esse treco aí. Quanto antes, pelo amor de Deus. O Xandão, também cabe como observação o envolvimento do time, né? Sim. Porque, assim, ó, a gente fala de processo, de Canva, de Kanban, de um monte de experience que nos auxiliam nas tomadas de decisões e a gente consegue saber para onde ir. Mas, assim, o nosso time, na maioria das vezes, tem resposta para muitas coisas que nos tiram o sono. Então, assim, eu acho que nesse processo todo, minha opinião pessoal, tá? O envolvimento do time, da equipe, cara, tô com esse problema aqui, me ajuda, não consigo pensar numa solução. Aqui nós vimos que a galera deu soluções que a gente sequer imaginava, né? Sim. Porque quem tá no front, né, aqui, exatamente. A gente sempre faz isso aqui. Quando você precisa fazer uma intervenção, uma alteração em algum processo de uma área, o nosso time, que está lá na linha de frente, é ele que vai dar, tipo assim, aqui você vai ter uma ideia, porque assim, precisa mudar por conta de um problema X, mas quem vai dizer lá o que precisa ser feito passo a passo ali, o nosso time é 100% envolvido. Né? E o Cleiton fica à frente dessa galera aí, né? Conduzindo o time de uma forma espetacular. Diga-se. O Cleiton, é bacana porque é uma questão assim, de dar oportunidade, né, cara? É uma questão de você dar oportunidade. Eu sempre falo assim, Luiz, eu sempre converso isso com o Xandão e, cara, quando a pessoa faz parte de um negócio, independente da posição de cargo, tá? Cargo, função, isso o que está no crachá não quer dizer nada, isso é simples crachá. Eu acho que a pessoa tem que fazer parte do negócio. E o empresário tem que te dar a segurança que você faz parte desse negócio. A partir daí, um problema do Xandão, um seu, um do Glaucio, cara, é o meu. Eu tô aqui, cara, é meu problema. Não é do empreendedor, do empresário, é meu, é do time. Então, assim, vamos resolver junto.
Então, assim, quando quem está acima passa a segurança para o time de se um dia você tomar uma decisão, o time pode chegar para você e falar, cara, sua decisão é errada. Uhum. Você quer fazer porque você é o dono? Dono? Então eu vou fazer. Ou você quer a minha opinião? Não, cara, ó, beleza, eu quero a sua opinião. Isso vai te dar abertura de um dia, você vai fazer uma cagada do tamanho do mundo e o cara que está abaixo de você vai falar assim, ó, cara, não faça isso porque tem um caminho um pouco mais leve e menos traumático. Então, assim, é um ponto de vista, se você deixar seu time seguro e o seu time sentir que faz parte do negócio, cara, com certeza você vai prosperar e nesses 22 anos que eu tenho de carreira, é assim que eu vivo, é assim que, pelo menos na minha opinião, acho que é certo. Não, perfeito. É isso daí. Ô, Glaucio, eu ia agradecer a sua presença, mas se você quiser continuar com a gente aqui, a gente vai trocando bola junto. Vamos junto. Não sai não, senão nós vamos falar mal de você. Estamos torcendo para você sair, para a gente descer além você. Eu já percebi já, viu, Xandão? Melhor você ficar, cara. Então, ó, essa atitude de a gente externar as dores, né? Então, assim, externar é escrever mesmo, é literalmente a gente botar isso no papel e aplicar uma metodologia para resolver isso, né? Então, isso é uma primeira atitude para você dar uma basta na dificuldade de a gente prosperar no negócio, né? Agora vem o segundo ponto, que é assim, né? Legal, eu estou prosperando, eu tive uma ideia aqui, né? Então, meu barquinho está indo numa direção. E com quem que a gente valida essa direção, cara? Com quem que a gente pode validar a direção? Né? Quanta gente às vezes pergunta, e aí, tá muito fundo? Não, tá batendo no pescoço. Cara, mas ele tá olhando para ele. Tá olhando para ele. Deixa eu mexer aqui, que agora nós estamos a audiência está mais alta aqui, ó. Quase não estamos cabendo aqui, né? Então, a segunda atitude... É delicado de chamar a gente de gordo, mas tudo bem. Talvez passe. A segunda atitude é criar uma rede de relacionamentos. Essa é uma segunda atitude que vai ajudar a gente a prosperar no negócio. Porque você precisa... Vou eu mexer de novo aqui. Porque você precisa trocar ideia. Normalmente, é que acho que nós aqui, eu, Xandão, Glaucius, a gente vive dentro de um contexto em que a equipe, se você compartilha com a equipe, acontece isso que o Cleiton falou, né? Há realmente um debate sobre uma proposição, né? Mas a massa que existe aí fora no mercado, se um empresário, um empreendedor vai compartilhar com a equipe dele uma ideia que ele tem, uma dificuldade, alguma coisa, dificilmente a equipe ela contesta a ideia do empresário. Na maioria das vezes, a equipe vai apoiar o empresário, porque não, imagina, o cara chegou até aqui, ele está certo, a visão dele deve ser boa. Às vezes ele até tem uma opinião contrária, mas para ele é até mais cômodo concordar com a ideia e acionar alguma coisa. Então aí a importância de a gente ter uma rede de relacionamento, né? E aí eu vou convidar, eu vou convidar. Deixa eu ver se o William está por aqui ainda, que é um cara que eu sei que tem uma boa rede de relacionamento. Convidando o William para falar se isso confere ou não. Mas, Xandão, faz sentido isso para você também? Total, cara. Assim, ó, esse relacionamento que a gente cria, o Cleiton tem total propriedade para falar sobre esse assunto, porque ele faz isso aqui, mas esse relacionamento tem que ser recíproco, né? Essa honestidade desse relacionamento, tanto interno quanto externo. Aí todo mundo, o engajamento, né, dessas novas ideias para discutir os insights se tornam assim muito produtivos, né? Uhum. Essa rede de relacionamentos é tanto interno quanto externo. Esse relacionamento tem que existir. Xandão, eu falo muito desse relacionamento, a minha ênfase desse relacionamento é num relacionamento externo. E, por vezes, com profissionais com outros empresários que não estão ligados à sua área. Eu me lembro uma vez, dentro de um dos meus negócios foi agência de propaganda, e tem processo, né?
pessoal achava que a agência de propaganda só tinha um bando de porra louca lá, mas não, é uma empresa como qualquer outra, tem contas a pagar e a receber inclusive, né? E os processos que a gente tinha estavam meio truncados. E foi conversando com um cara que ele era diretor de logística da Coca-Cola que eu tive uma sacada para resolver um problema que eu tinha na minha empresa, que era agência de propaganda, que é serviço, não é produto de varejo. Então, para a gente resolver essa solidão que vive o empresário, o caminho é estabelecer essa rede de contatos. Eu tentei trazer o William aqui para falar um pouquinho sobre isso com a gente também, mas ele não tá. Eu já mandei para ele o convite, ele não conseguiu entrar com a gente aqui. Não entrou ainda. Relacionamento é a base de tudo, né? Mas é isso. Cleiton, você que tem uma visão interna, faz sentido isso para você também? Sim, claro. Na verdade, quando a gente sai da caixa, né, às vezes uma dificuldade minha pode ser uma dificuldade que você já passou, né? Aí, é aí que entra o bom relacionamento e network com todo mundo, independente do como eu disse, do cargo, né? Por exemplo, ô Glaucio, cara, aqui eu tô com um problema sério com relação à telefonia. Tô sem dormir 2 anos. Me ajuda aí, cara. Ele vai falar, cara, tem um amigo meu que vende VoIP, fala com ele. Já vai resolver. Você está conversando hoje, Glaucio? Oi? Se nós andamos conversando hoje, pois é, era exatamente essa conversa, né? Então assim, a gente se ajuda, né? Por isso que é importante, relacionamento externo, networking. Tem que conhecer todo mundo. Eu vejo, Luiz, que são 2 momentos. Você tem o relacionamento externo como network e o interno como engajamento. As duas situações vão trazer prosperidade. Sim. Mesmo porque por essa troca de experiências que a gente vivencia, né? Se o seu time cruzar o braço, você está ferrado. E eles conseguem isso facilmente. Bom, o William disse que a plataforma tá boicotando ele lá, a plataforma está derrubando ele, não está deixando. Mas é só, faz que nem eu, porque estava me derrubando também, é só ele validar o microfone e a câmera que volta, avisa ele. Isso ouviu aí, William. Tenta validar a sua câmera e seu microfone. É só validar, o meu também estava caindo toda hora. É o lance da tecnologia que a gente vive hoje aqui, né? Ao vivo é assim mesmo, filho. Não está gravado, não está editado. Exato. Não tem edição, né? Assim, mas é assim, não é, Xandão? Quer fazer melhor, faça ao vivo, não é? Um amigo meu sempre diz, um probleminha sempre dá. Probleminha ainda, viu? Probleminha. Se tiver que dar um programinha, vai dar, né? Boa. Mas, a gente tá chegando no final desse webinar aqui e eu quero deixar um bônus para todo mundo aqui. Eu vou abrir agora aqui também o download desse livro, O Poder do Hábito. Legal. Porque eu eu tenho bem seguro para mim, está liberado para download já, está na aba do chat lá, tenho bem seguro para mim que o hábito faz o monge. Então, isso é algo bastante relevante para o nosso dia a dia. Então, meus caros, da minha parte, era isso que eu tinha me proposto a trazer. Eu precisei tomar muito cuidado aqui, porque assim, a gente tocou em muito assunto muito bacana que viraria assunto para outros webinars, né? Então, assim, tem que ir afunilando. Legal, é isso aí. Gente, eu também quero agradecer também a oportunidade, Luiz, e o convite do seu, do Alexandre, do Cleiton, né? Poder colocar aqui também o resultado de um trabalho feito aí contigo e resultados muito bons. Ao vivo. Ao vivo. Tem um cachorro lá, hein? Cachorro? Você viu um cachorro? Você está parecendo a girafa do quadrado, cara. Cuidado, Alexandre. Alexandre, toma cuidado com o Cleiton, cara. Se fizer o exame lá do caminhoneiro. A da perna já era, filho. Não era um peixe? A história do peixe. Ai, Deus, não.
Beleza. Só antes da gente fechar esse webinar daqui, eu queria fazer uma pergunta pro Xandão. Xandrão, que cerveja que você gosta? Rapaz, Nossa Senhora! pode ser todas. Não, Com álcool. fala uma boa. Boa e barata. Não, uma cerveja boa, Xandão. Cara, uma que eu tomei recentemente, que eu tô gostando assim, é a Patagônia, viu? Menino, tá bom aquele negócio lá, hein? Qual? Nossa, Patagônia. essa é cara, viu? A âmbar. Patagônia é boa mesmo. Xandão, nós temos meia caixa de cerveja para tomar junto, porque o Cleiton falou para mim que ele ia me pagar uma caixa de cerveja se você participasse desse webinar. Vou comprar Sub-Zero para todo mundo. Vou comprar Sub-Zero para todo mundo. Pode ser cristal, Cleiton. Ele tomando entre amigos, ele toma qualquer cerveja, cara. É isso aí. Com álcool. Sem álcool, não. Tá combinado a aposta, Luiz. Ganhou. Valeu. Então, ó, Valeu, gente. Xandão, muito obrigado pelo convite. Glaucio, obrigado a você por ter aceito o meu convite. E Cleiton, fantástico. Duplar com você para a gente construir esse webinar aqui foi fantástico. Obrigado. Foi assim, realmente muito bom. o convite, viu? Pro próximo. Oh, legal, vamos fazer barulho. Isso aí, gente. Deixa eu só dar um recado pro pessoal que tá assistindo aí, tá? Pense grande, mas comece pequeno. Essa é a dica de ouro que a gente tem que seguir esse caminho. Obrigado, gente. Muito bem. Valeu, Xandão. Obrigado. Boa noite. E aí, tomando gelado. É isso aí. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.